Muito bem, agora que acabamos de estudar o que são os rótulos e quais suas principais características, podemos iniciar o próximo momento do mini curso, que será a dinâmica do diagrama de Rommel. Por que fazer essa dinâmica? Sucintamente, esta dinâmica nada mais é do que uma forma de tentar estimular e averiguar o que vocês compreenderam sobre o diagrama de Rommel. Como funcionará a dinâmica? Você deve preencher corretamente os diagramas de Rommel solicitados, isto é, completar os diagramas de Rommel das 6 substâncias químicas propostas. Nesse caso, não há tempo limite para a resolução desta atividade, pois você pode pausar o vídeo pelo tempo que considerar necessário para preencher o diagrama. Após preencher, basta retornar ao vídeo para acompanhar a resposta com as explicações. Você pode sempre consultar materiais ou pessoas quando julgar necessário. Quais são as substâncias propostas? São elas hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia, flúor, monóxido de carbono e benzeno. Pause o vídeo e anote todos esses nomes e na frente de cada um deles você deve desenhar um diagrama de Rommel como esse. Após anotar os nomes e fazer os desenhos, aperte o play novamente. Antes de começar, lembre-se que no quadrado azul você deve indicar o risco à saúde. No vermelho, a inflamabilidade. No amarelo, a reatividade. E no branco, a sigla de riscos específicos. Acho que seria bom você, espectador, pausar aqui e anotar essas informações. Depois, basta dar o play novamente. Agora, com todas as informações anotadas, vamos começar? Você pode pausar o vídeo e preencher todos os diagramas, ou pode fazer um de cada vez. Pronto? Vamos às respostas? Começando pelo hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, cujo nome comercial é soda cáustica, como se pode perceber pelo próprio nome comercial desta substância, é altamente cáustico. Além disso, o hidróxido de sódio é muito nocivo e irritante e causa queimaduras na pele. Portanto, ele tem um elevado risco à saúde, e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 3. Suas soluções aquosas são muito básicas. O hidróxido de sódio é uma substância relativamente reativa, ao passo que reage quimicamente com ácidos em reações de neutralização e que, a depender do ácido, são reações químicas muito exotérmicas. Portanto, ele tem uma reatividade média, e essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número 2. Sua dissolução em água é exotérmica. Com efeito, essa substância também é muito higroscópica, ou seja, absorve a umidade do ar com eficiência. Por fim, pode-se dizer que o hidróxido de sódio não é inflamável. Portanto, não sendo ele inflamável, no vermelho podemos colocar o número 0. Não tendo risco específico, o quadrado branco não deve ser preenchido. Por conseguinte, um diagrama de Rommel possível para esta substância seria este que está na tela. O segundo composto é o famoso e conhecido ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma substância muito corrosiva e forma soluções aquosas muito ácidas com um pH muito baixo. É muito irritante e nocivo, principalmente porque pode gerar queimaduras muito graves à pele, dependendo da situação. Portanto, ele tem um elevado risco à saúde, e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 3. Não é inflamável. Portanto, não sendo ele inflamável, no vermelho podemos colocar o número 0. O ácido sulfúrico é moderadamente reativo. Pode reagir vigorosamente com metais, principalmente os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, liberando calor, produzindo gás de hidrogênio e sais. Portanto, ele tem uma reatividade média e essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número 2.
Sua dissolução aquosa é altamente exotérmica, dependendo das quantidades, e as reações químicas envolvendo bases também podem ser altamente exotérmicas. Assim, em riscos específicos, devemos indicar que ele não deve se misturar com água. O próximo composto é a amônia. A amônia é um gás a temperatura e pressão normais, cujas moléculas estabelecem interações do tipo ligações de hidrogênio umas com as outras, o que justifica uma grande solubilidade em água. As ligações de hidrogênio entre suas moléculas fazem com que a amônia apresente certa estabilidade. Portanto, sua estabilidade faz com que seja pouco reativa, e essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número zero. O processo de solubilização em água é exotérmico e exergônico, novamente por conta das ligações de hidrogênio. A amônia é um composto muito tóxico, nocivo e irritante e apresenta um odor pungente. Portanto, ela apresenta um elevado risco à saúde, e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 3. Além disso, é um pouco inflamável, visto que reage com oxigênio, produzindo água e nitrogênio elementar. Portanto, sendo um pouco inflamável, no vermelho podemos colocar o número 1. Não oferecendo riscos específicos, o quadrado branco não é preenchido. O flúor é o elemento mais reativo da tabela periódica. Esta instabilidade exorbitante se deve principalmente porque suas moléculas diatômicas e homonucleares são formadas por dois átomos de flúor ligando-se covalentemente por meio de uma ligação muito fraca. Essa ligação fraca é responsável pela enorme reatividade do flúor, juntamente com o fato de que seus átomos realizam ligações químicas mais fortes com outros átomos, em comparação com os outros halogênios. E isso se deve principalmente por conta do menor tamanho e da maior eletronegatividade. Portanto, ele tendo reatividade alta, essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número 4. Portanto, muitas das reações químicas envolvendo o flúor são vigorosas, explosivas e ou intensas. A reação química entre água e flúor é muito exergônica e exotérmica. O flúor é um agente oxidante tão forte que oxida a própria água, formando uma solução aquosa de ácido fluorídrico e também gás oxigênio. Assim, em riscos específicos, devemos indicar que ele não deve se misturar com a água. A grande reatividade dele também é prejudicial aos organismos vivos, e o flúor tem a característica de ser irritante. Portanto, ele tem um elevado risco à saúde, e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 3. Por fim, salienta-se que o flúor se inflama em grau não significativo. Portanto, não sendo ele inflamável, no vermelho podemos colocar o número 0. A penúltima substância é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é muito inflamável. Portanto, sendo ele inflamável, no vermelho podemos colocar o número 3. A sua reação de combustão gera dióxido de carbono, que é o gás carbônico. O monóxido de carbono é uma substância altamente nociva e tóxica. Esta toxicidade elevada decorre do fato das moléculas de monóxido de carbono possuírem um par de elétrons livres no átomo de carbono, o que, por conseguinte, as torna boas bases de livres, isto é, realizam ligações coordenadas com facilidade. Com efeito, o monóxido de carbono complexa-se melhor com a hemoglobina em comparação com o oxigênio. Uma pessoa exposta a grandes concentrações de monóxido de carbono, portanto, sufoca-se. Portanto, ele tem um elevado risco à saúde, e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 3. O monóxido de carbono não é muito solúvel em água, apesar de formar uma grande variedade de complexos.
O monóxido de carbono é bastante estável em condições normais e, ao mesmo tempo, muito reativo, visto que, em suas moléculas, o átomo de carbono estabelece uma ligação tripla muito forte com o átomo de oxigênio. Portanto, como ele é muito reativo, essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número 3. Nossa última substância é o benzeno. É um líquido volátil sob condições normais de temperatura e pressão. Como já é característico dos hidrocarbonetos, o benzeno é muito inflamável. Portanto, sendo ele muito inflamável, no vermelho podemos colocar o número 3. Sua reação de combustão gera água e dióxido de carbono. Como as ligações intermoleculares entre as moléculas de benzeno são forças de London, é, por consequência, uma substância pouco reativa, com compostos, principalmente os inorgânicos. Portanto, sendo pouco reativo, essa informação deve ser colocada no quadrado amarelo. Assim, podemos preencher o amarelo com o número 0. O benzeno é tóxico, irritante e nocivo, sendo uma substância cancerígena. Como já foi dito anteriormente, é um líquido volátil e, portanto, possui risco de inalação. Portanto, ele tem um moderado risco à saúde e essa informação deve ser colocada no quadrado azul. Assim, podemos preencher o azul com o número 2.